Olá, tudo bem? Meu nome é Victor, eu trabalho com gestão da para aprendizagem na FGV-DGPE e hoje a gente vai estar explorando um pouquinho mais sobre os conceitos que perpassam a gestão para a aprendizagem. Na nossa programação, então, nós temos três principais tópicos. Nós vamos falar sobre o circuito de gestão da para a aprendizagem, entendendo alguns conceitos importantes. Vamos também falar sobre o plano de intervenção pedagógica, ou como vocês chamam no Rio de Janeiro, o plano de ações estratégicas, ok? E o SGA, o Sistema de Gestão da Aprendizagem, que congrega realmente os processos aqui. Então vamos iniciar pelo circuito de gestão da barra para a aprendizagem. Mas antes de adentrar no circuito de gestão da para aprendizagem, vamos refletir. O que que é um circuito? O que que vem à mente quando você pensa em circuito? Pode vir a definição que é um percurso a ser percorrido para atingir um ponto, para chegar a algum lugar, não é? Essa é uma definição para circuito. Então você sai de um determinado ponto para chegar a outro. Então você percorre. Uma outra definição pode ser um movimento circular. Então você pode estar imaginando aí um movimento circular, um circuito, algo cíclico. E existem outras definições para circuito no dicionário, mas aqui nós estaremos utilizando essas duas definições. Um percurso a ser percorrido de maneira cíclica, ok? Isso nos leva, então, ao circuito de gestão da para-aprendizagem. Por quê? Ele é um circuito, ou seja, um percurso que irá ser percorrido ao longo do ano letivo de uma maneira circular, porque ele possui etapas que se repetem, ok? Então, de uma maneira mais teórica, é a metodologia utilizada pela DGPE nos processos, nos projetos de GA, e o circuito ele é dividido em quatro etapas, ok? A etapa do planejar, a etapa do executar, do monitorar e de corrigir as rotas. Então, nós temos aqui este infográfico. Então, vocês com certeza já estão entendendo aqui melhor, compreendendo, lembrando de talvez outros conceitos de gestão pública, de gestão de empresas, mas nós na educação utilizamos circuito de gestão da para aprendizagem, esse processo de planejar, executar, monitorar e avaliar, corrigir as rotas, ok? Então, primeiramente, é hora de parar, é hora de fazer o diagnóstico, de olhar para os resultados pedagógicos, de olhar para os resultados das avaliações, para indicadores internos e planejar as ações para que serão desenvolvidas. Planejadas, é hora de executar. Vamos então colocar em prática essas ações. Mas uma etapa indispensável é o monitoramento para saber se as ações estão atingindo ou não os resultados. O monitoramento ele perpassa toda a execução. No entanto, existe um momento específico que é para corrigir as rotas, hora de analisar todas as ações daquele período. Então, de maneira resumida, esta é a metodologia do circuito para aprendizagem. No circuito, lembra que eu falei que ele é que a gente estaria utilizando essa percorrer um determinado percurso e ele se repete de maneira cíclica. Porque veja só, aqui nós temos esse movimento circular. Primeiro passo, planejar. Segundo passo, executar. Terceiro passo, monitorar. E eles estão aqui, ó, bem juntos. E a correção de rotas, que aqui a gente chama então de ciclo um. Primeiro ciclo, nós planejamos e vamos agora implementar. Vamos executar, monitorar. Mas é importante estar monitorando a todo momento e, em um determinado na determinada etapa, que é a 4, etapa quarta, é hora de parar e corrigir as rotas. As ações planejadas deram certo? Estão funcionando? Estão atingindo os resultados esperados? Se sim, se não, aí nós começamos novamente o percurso. Por isso que ele é cíclico, porque aí é hora de replanejar, executar novamente, o monitoramento perpassando
todo esse processo e, sempre que necessário, corrigir as rotas. Então, a gente dá início ao ciclo 2, a depender da rede. Os ciclos, né, é a definição, vai da rede. Posso ter 2 ciclos, posso ter 3 ciclos, posso ter 4 ciclos, enfim. As etapas, elas são fixas. Planejar, executar, monitorar e corrigir as rotas. Essas etapas são fixas. O que é volátil, vou utilizar essa palavra. O que é flexível? Os ciclos. Posso ter um, posso ter dois, posso ter três, ok? E quando a gente fala, né, de corrigir rotas, o que que eu quero dizer com isso? Deixa eu trazer para cá. No, nos projetos de GA, o momento de correção de rotas atualmente se chama REMAR. É uma sigla para Reunião de Monitoramento e Avaliação de Resultados. Então, lembrem-se, o monitoramento ele deve perpassar todas as ações durante a execução. Então, não é só monitorar ali em um dia específico do trimestre, do bimestre, do período letivo. Não. O monitoramento deve ser contínuo. No entanto, existe este período, que é uma janela fixa, do dia tal até o dia tal, para a escola realmente parar e avaliar as ações desenvolvidas naquele período, ok? Então é realmente este momento que faz com que a escola olhe para os seus resultados, olhe para as ações que está desenvolvendo e que já finalizou, ok? A gente pode ter então aí essa importância. E ela ocorre ao final de cada ciclo. Lembra dos ciclos aqui, ó? Então, a remar, ela ocorre ao final de cada ciclo. E ela vai focar, então, na análise dessas ações que foram finalizadas. A ação foi concluída? Ok, vamos parar e analisar. Qual que foi o resultado dessa ação? Teve um resultado positivo? Teve um resultado não tão positivo? Então, o que que a gente vai fazer a partir disso? Então, na Remar, é a hora em que a escola para analisar as ações que foram concluídas dentro daquele ciclo, ok? E concluído dentro do SGA, que a gente vai falar sobre o SGA posteriormente. Então, diante dessa necessidade de ajustes, temos a correção de rotas, ou seja, a etapa de replanejamento. Eu concluí uma ação. A ação não atingiu o resultado esperado. Então eu vou repetir essa ação? Não. É hora de eu parar e analisar o porquê não deu certo ou porquê não atingiu o resultado que eu imaginei e adequá-la, adaptá-la, trazê-la para a realidade da unidade escolar, ok? Então, este aqui é, obviamente, um panorama geral e amplo sobre o circuito de gestão da para-aprendizagem, ok? E um ponto muito importante: a Remar, ela não deve ser encarada como algo burocrático. Ah, agora precisamos parar porque precisa preencher o SGA. Não. A Remar, ela é essa reunião pedagógica, ok? Que preferencialmente precisa ser realizada de uma maneira coletiva, com a coordenação, com a direção, com os docentes, mas a unidade escolar que se organiza para isso, ok? É de total responsabilidade da unidade escolar organizar a sua remar. Os articuladores das articuladoras, obviamente, apoiam a regional no monitoramento, na divulgação, na explicação sobre o que é a remar, mas cabe aos gestores escolares definirem como se dará a remar. Vai ser coordenação e direção? Vai ser coordenação, direção, professor? Vai ser coordenação, direção, professor, aluno, estudante do Grêmio? Fica a critério da unidade escolar, ok? Então, é parar, olhar para remar, não como algo burocrático, mas este momento específico que a unidade escolar tem para analisar aquilo que ela já concluiu. Por quê? Se aquilo que foi concluído deu resultado, excelente. Se torna rotina dentro da unidade escolar, se torna um processo. Então, deixa de ser uma intervenção e passa a ser uma rotina, algo cotidiano,
ok? Então aqui nós temos este importante ponto sobre a Remar. E vamos agora para o plano de intervenção pedagógica, né? Os tópicos, eles estão muito atrelados, então a gente não vai fazer essas caixinhas, né? Mas aqui é importante trazer esses, essas lâminas, né? Vamos colocar assim, para a gente sabe onde eu estou, para onde eu estou indo. Então, concluindo a questão do circuito, ele possui 4 etapas: planejar, executar, monitorar e a correção de rotas. Os ciclos depende da rede, ok? Posso ter um, posso ter dois, posso ter três, independente. As etapas são fixas. E, ao final da etapa, existe esse momento que a escola para analisar as ações concluídas. E, Victor, essas ações estão onde mesmo? No plano de intervenção pedagógica, ou, como vocês chamam no Rio de Janeiro, plano de ações estratégicas. Então, na Remar, serão analisadas as ações concluídas deste plano, ok? E, retomando aqui, né, um pouquinho sobre o que é o plano de intervenção pedagógica, eu estarei utilizando esse termo porque é o termo que está no SGA, ok? No entanto, no discurso, no diálogo, entendendo a rede, entendendo os desafios e nomenclaturas que vocês utilizam, ok? É, fiquem à vontade para quando eu falar plano de intervenção pedagógica, você já pensar, opa, ele está falando do que aqui nós chamamos de plano de ações estratégicas, ok? Então, no plano, são elaboradas ações pedagógicas que serão realizadas pela unidade, ok, escolar ou regional, para a superação dos desafios pedagógicos. Lembra lá do nosso circuito? Qual que é a primeira etapa do circuito? Planejar. Só que eu planejo a partir do meu diagnóstico, não é? Exemplo, eu tive avaliação de entrada. Eu identifiquei os descritores que estão abaixo de 30%. Esse é o meu diagnóstico. Um dos. Esse é o meu diagnóstico. Então, o que que eu vou fazer para esse descritor em específico, para essa unidade escolar que está com dificuldade em engajar os estudantes, em mobilizar os estudantes para realizar as avaliações? Então, eu tenho aqui ações para os meus problemas pedagógicos, ok? As ações precisam ser estratégicas, alinhadas com a realidade da escola, para serem executadas. O plano, ele é preciso, o plano é preciso estar alinhado com a realidade da escola. Reforço. Por quê? Não queremos nem precisamos reinventar a roda, ok? É preciso ações estratégicas para aqueles problemas. O plano de ações estratégicas, o plano de intervenção, ele não é o PPP da unidade escolar, que vem bem detalhado, não é? Páginas e páginas de plano. Aqui nós estamos falando de ações estratégicas que eu quero que a minha unidade escolar desenvolva para sanar os problemas de aprendizagem. E como nós já vimos na nossa formação presencial, é necessário que, para os planos do Rio de Janeiro, estejam contempladas ações com os cadernos complementares, ok? Os cadernos complementares aí, eles são então o carro-chefe. Isso não significa que a escola que estiver desenvolvendo ações que estão promovendo avanço na melhoria, avanço no protagonismo do estudante, ok? Elas são obrigadas. Não, aqui a gente precisa colocar ações, falando dos cadernos em todo o seu plano de ações estratégicas, a gente não pode fugir disso. Calma, respira, ok? Lembrem-se. As unidades escolares, elas já estão fazendo muitas ações e nós podemos ter escolas que estão desenvolvendo ações excelentes para o avanço da aprendizagem que não necessariamente estão relacionadas aos cadernos. Vocês, como articuladores e articuladoras, vão agir para potencializar essas ações.
mas sempre tendo em vista que os cadernos complementares, eles existem e eles devem aparecer no plano de ações estratégicas. A forma como ele ou eles, né, esses cadernos irão aparecer, aí é particular de cada unidade, ok? Então é muito importante. Os cadernos complementares são sim o carro-chefe. Eles precisam aparecer nos planos, ok? No entanto, a unidade escolar que está desenvolvendo uma ação bacana, uma ação positiva, você vai potencializar essa ação, ok? E o plano reforço é pedagógico. Então, as ações elas precisam ter esse cunho pedagógico para superar os desafios. Então, eu trago aqui um exemplo. A unidade escolar enfrenta problemas com atrasos no transporte escolar. O articulador, a articuladora, não lida com o transporte escolar. O professor, a professora, não lida com o transporte escolar. O coordenador, a coordenadora pedagógica também não. Mas nós sabemos que atrasos no transporte impactam a aprendizagem. Então é necessário esse olhar pedagógico para os problemas. Então, um possível diagnóstico para essa nossa escola fictícia. Os estudantes que dependem do transporte escolar não assistem às aulas, à primeira aula do dia, ok? Então veja só, você pegou o problema que existe, mas o foco foi para o pedagógico. E a partir disso é pensar em soluções e estratégias junto com a escola, ok? Não é propor mudança de rotina na escola, nada disso, mas é como que a escola consegue, então, a partir deste problema, pensar ações para mitigá-lo barra resolvê-lo, ok? Então, para não esquecer, a gente terá o diagnóstico e dentro aqui desses box vai ter campos que estão no SGA, tá, pessoal? E daqui a pouco a gente vai para o SGA, que é o onde estamos, o diagnóstico quantificável. Então, o diagnóstico lá na etapa de planejamento e o plano propriamente dito, que serão as ações estratégicas, ok? Então, nós vamos pegar estes conceitos aqui, pegar esse box do diagnóstico e do plano de intervenção, e nós vamos agora para o sistema de gestão da aprendizagem, ok? Então, para fazer um fechamento aqui, nós vimos o circuito. Deixa eu voltar aqui com vocês. Então, vamos lá para fazer um fechamento dessa primeira parte. Nós vimos o circuito de gestão da para-aprendizagem, que ele é composto por quatro etapas. Quais são elas mesmo? Planejar, executar, monitorar e corrigir rotas. O monitoramento deve ser feito ao longo de todo o processo, ok? No entanto, existe uma janela temporal onde as unidades escolares param para avaliar as ações que foram concluídas naquele ciclo. E essa etapa leva então para a REMAR, que é a reunião de monitoramento e avaliação de resultados. A REMAR, ela não é algo burocrático, ela é uma reunião pedagógica para celebrar resultados. É muito importante celebrar os resultados. Celebrem os resultados junto com as unidades escolares de vocês, ok? E aquilo que não der para celebrar o resultado no momento, a gente faz o quê? A correção de rotas, o replanejamento. Em um segundo momento, nós vimos o plano de intervenção pedagógica, o plano de ações estratégicas, como vocês chamam aí, ok? O plano, ele é, como o próprio nome diz, voltado para o pedagógico. Então é preciso esse olhar realmente para a aprendizagem do estudante. No Rio de Janeiro, os planos, eles precisam contemplar ações com os cadernos complementares, ok? No entanto, é função do articulador, da articuladora, também identificar boas práticas, boas ações que as escolas estão desenvolvendo para a melhoria da aprendizagem e não necessariamente contempla, né, o caderno. Então, é muito importante ter esse feeling, ok? Não é
Inserir 30 mil ações contemplando os cadernos apenas para contemplar. A gente não quer algo burocrático, a gente quer algo estratégico e pedagógico, ok? O plano, os cadernos complementares, eles precisam aparecer no plano, no entanto, é função também do articulador da articuladora potencializar as boas ações da unidade escolar, ok? E agora, então, nós vamos fazer uma navegação guiada dentro do SGA, explorando principalmente o campo do plano de intervenção pedagógica, que assim está, pelo menos esse ano, no SGA. Então, vamos lá. Bom, estamos aqui então no Sistema de Gestão da Aprendizagem, no SGA, e vocês, articuladores e articuladoras, possuem o perfil de gestor sênior, não é? Aqui no meu perfil de homologação, percebam que eu estou aqui no ambiente de homologação, eu possuo alguns perfis diferentes e eu vou entrar aqui então com este perfil da Serrana 1. Lembrando que é apenas um ambiente de testes, ok? Nada do que eu fizer aqui vai impactar no ambiente de produção dessa regional. Então vejam só. Pessoal, nós temos o módulo Processos de Gestão da Aprendizagem e nós temos o módulo Visitas de Assessoria e Monitoramento, ok? Desconsiderem isto aqui. Se vocês acessarem o ambiente de homologação, vocês vão ver que já está disponível para vocês, tá? O SGA ele está passando por melhorias cada vez mais para potencializar essa importante solução educacional da DGPE, ok? No momento a gente não vai adentrar aqui porque é um ambiente que está em fase de testes, ok? Então o que que vocês precisam focar agora? Nestes módulos, processos de gestão da aprendizagem e visitas de assessoria e monitoramento. Mas aqui nós estamos no portal, vejam só. Se eu clicar aqui na minha fotinha, eu tenho portal, processos de gestão da aprendizagem, visitas de assessoria e monitoramento e o perfil que eu estou utilizando. Então vocês podem utilizar aqui esses atalhos para navegar rapidamente e facilmente pelo SGA. Se eu clicar em portal, eu volto aqui, né? Mas se eu quiser ir já para o assessoria e monitoramento, olha aqui, eu também consigo, sem necessariamente clicar ali naquele módulo. Ah, eu quero ir para a gestão da aprendizagem. Basta clicar, é um atalho realmente, tá bem? Então, é muito importante ir explorando o SGA, porque quanto mais você usa, mais você domina. Então, deixo aqui como recomendação utilizar perdão, o ambiente de homologação. Aqui, na minha lateral, nós temos início, espelho, dados da unidade, parametrização, tananana. Pessoal, vou focar em alguns campos, tá bem? Espelho educacional. Aqui no espelho educacional, nós vamos ter o Power BI da secretaria com os dados, as informações da regional, da unidade escolar, ok? Então é muito importante vocês acessarem esse espelho educacional e explorarem aqui, olha o tanto de informação que este Power BI traz. Então, eu não vou acessar aqui agora, acredito que não temos essa necessidade, mas vocês precisam conhecer o espelho educacional. Olha aqui, ó, Seduc em números e os indicadores educacionais da sua regional, das suas unidades escolares. Algo que eu gostaria de apresentar aqui também para vocês é este último campo, processamentos. Cliquei em processamentos. Aqui vocês conseguem fazer extrações de relatórios, ok? Que pode apoiar a regional e você mesmo na sua organização. Então veja só, aqui nós temos alguns dados exportados a fim de teste, mas como que funciona isso aqui, Victor? Então, o processamentos são extrações, ok? Base de dados. Então você clicou em processamentos, clica em novo processamento. Veja só o campo que vai aparecer. Aqui, extração de dados. Não mexo, não altero, ok, ó, travado. Tipo, aqui nós temos então as bases de dados.
Você quer informações sobre dados de visitas? Quantas visitas foram agendadas, concluídas, canceladas, estão em rascunho? É aqui. Você quer as respostas dos formulários? Você quer os dados dos planos? Quantos planos estão concluídos? Quantos planos estão em revisão? Ah, você quer encaminhamentos? Não, eu quero saber quais problemas e quais ações estão iniciadas, quais ações estão vencidas. Dados de Remar, isso aqui vai ser bem importante. Lembra que a gente falou agora há pouco sobre a Remar? Reuniões não cadastradas. Pessoal, vou fazer aqui a extração de encaminhamentos, tá? Só a título mesmo de exemplo. Vejam só, abriu aqui esse campo, descrição. A descrição é um título, ok? Um título para você acessar e ver, lembrar rapidamente. Então aqui, vamos supor, encaminhamentos, primeiro tri. É totalmente exemplo aqui, tá, pessoal? Se você quiser colocar encaminhamento, semana do dia 11, enfim, fica a seu critério. A descrição é para você. A hora que você bater o olho, opa, já sei o que é isso. Vejam só, filtros para extração. Se eu só clicar em concluir, significa que vai vir todos os encaminhamentos concluídos abertos em atraso dentro do prazo de visita processual, de visita de assessoria, de visita extraordinária. Por quê? Eu não coloquei nenhum filtro. Se eu não coloco nenhum filtro, é igual a todos, não é? Mas não, Victor, eu quero os encaminhamentos. Olha aqui, eu venho no tipo de visita. Eu quero os encaminhamentos da visita de assessoria, que é as visitas que eu faço. E eu quero também saber quais são os encaminhamentos que estão, vejam só, a iniciar. Ou seja, eu deixei o encaminhamento e a unidade escolar ainda não iniciou. E eu quero do mês de junho. Então eu coloco aqui o mês de junho. Ah, Victor, eu quero especificamente só de uma unidade escolar. Pessoal, quanto mais filtros forem inseridos, mais direcionado. Se você quer fazer uma extração geral, então você vai só deixar a sua regional. Quanto mais filtro, mais específico, ok? E clique em concluir. Obviamente, percebam que o único campo obrigatório é o ano, tá? Que é o primeiro ano do projeto, então não tem como vocês alterarem também. E clique em concluir. Veja só, aparece aqui no cantinho. Sua solicitação foi registrada. Vejam só. Temos uma lupa, detalhar processamento, temos um xizinho para cancelar, e aqui embaixo nós temos essa terceiro ícone, que é uma seta para baixar a sua extração. Basta dar um reload, recarrega a página e vejam só, os encaminhamentos estão aqui. Esse é o ambiente de teste, tá, pessoal? Então, se eu baixar o arquivo, e eu fiz um filtro bem específico. Vejam só, eu baixei aqui, vamos abrir para ver se tem algum encaminhamento. Mas reforço, é um ambiente de teste. Veja só, não foram encontrados encaminhamentos, o que é super esperado. Mas no ambiente de produção, no ambiente oficial, quando vocês fizerem isso, pode ter certeza que o retorno, né, vai ter ali os resultados. Então, processamentos. Ótimo. Vamos voltar ali para o início, então. Relembrando, módulo, então, processos de gestão da aprendizagem e visitas de assessoria e monitoramento. Vamos agora no módulo processos de gestão. É aqui onde o plano de intervenção, o plano de ações estratégicas é cadastrado. Vejam só, até aparece um flag já aqui. Seu plano ainda está em criação, revisão, concluir plano. A escola pode clicar em concluir, que vai direcioná-la para o plano. Pode ter certeza que se a escola clicar aqui, não vai concluir o plano automaticamente, tá bem? E a gente vai fazer esse exercício. Mas antes eu quero mostrar para vocês aqui as laterais, a lateral. Analisar solicitações pendentes. Victor, o que que é isso? Se a unidade escolar foi a responsável pelo plano, precisa ser validado. Então, aqui nós temos os planos das escolas que serão validados, analisados, validados ou
solicitado algum ajuste. Então é muito, muito importante aqui fazer essa navegação na aba Analisar solicitações. Diagnóstico e plano de intervenção pedagógica, que é propriamente o nosso plano. Então vejam só aqui, ó. Eu estou, né, com o perfil de regional, então eu tenho acesso a todos os planos das escolas. Tenho aqui também a Remar e os relatórios pedagógicos e indicadores de processo. Remar, vocês vão utilizar no momento específico da Remar para saber quantas reuniões foram concluídas, quantas foram registradas no sistema, ok? Então aqui a gente não vai ter muito essa parte agora. Vejam só. E em relatórios pedagógicos, indicadores de processo, que a gente está, novamente, no ambiente de homologação, então a gente vai estar um número aqui bem zerado, mas olha só, remar aqui também, tá? Então vocês vão ter esse panorama. Explorem o SGA, tá bem? Explorem primeiramente no ambiente de homologação, depois vai para o ambiente de produção. No ambiente de homologação, a gente, olha só. Pode mexer, pode clicar, tá dando falha, não tem o dado, né? Então, assim, é bem esperado isso. Mas, o que que eu quero mostrar para vocês agora? Quando eu clico em concluir plano, eu posso cadastrar o meu plano clicando aqui na lateral, diagnóstico plano de intervenção, ou aqui no botão concluir plano. Vejam só, eu vou clicar no botão concluir plano. Não vai concluir o plano, ele vai direcionar para o plano. Olha aqui interessante. Tá bem? Então, essa é uma opção. Não, Victor, vamos tentar pela outra aba. Vamos tentar pela outra aba, então. Então, eu clico em Diagnóstico Plano de Intervenção Pedagógica. Vejam só, como eu estou com o perfil de regional, gestor sênior da Serrana 1, um abraço aos articuladores e articuladoras da Serrana 1. Vejam só, aqui o próprio plano da regional está em criação e o das escolas, não é? Concluído, concluído, em criação, revisão. Percebam como é diferente os ícones, não é mesmo? E é importante lembrar que o perfil sênior, ele consegue puxar os planos, vamos dizer assim, das unidades escolares. Por quê? O sênior está acima, né, das unidades escolares. Então, por exemplo, eu quero ver aqui o plano dessa unidade escolar. Eu mesmo posso editar, ou eu mesmo posso colocar esse plano que está concluído em revisão, ok? Muito cuidado, ok? Temos a lupa, sempre importante clicar na lupa antes de colocar em revisão, para analisar, ver se está tudo bem, ok? Então vamos aqui. Se eu clicar em incluir plano, vai dar aqui essa janelinha para eu selecionar a unidade escolar que eu quero incluir o plano. Por quê? Eu estou com perfil de regional, perfil sênior, então eu consigo inserir planos aqui para outras unidades escolares. Temos aqui vários, né, planos já pelo menos iniciados. Eu vou fazer um teste com uma escola aleatória. Vamos ver. Vou pegar Presidente Bernardes. Ok. Cliquei. Então aqui a gente está construindo o plano para a unidade Presidente Bernardes. Vamos lá, olha o cabeçalho. Seduc, Serrana 1, unidade escolar. Presidente Bernardes, data. Olha aqui. Da situação 11/7, não é mesmo? Em criação, revisão. Incluir diagnóstico. Pessoal, aqui nós teremos então o momento de colocar o problema. Eu estou na etapa então do meu planejamento. Preste atenção nas legendas também, ó. Para cada diagnóstico é preciso acessar aqui esse botãozinho vermelho. Se eu tenho um problema, eu preciso de uma ação. O problema é o vermelho. Se tiver em vermelho, significa que eu não tenho ação para isso, não é? Então vamos lá. Cliquei em incluir diagnóstico. Direciona para esse campo aqui, vejam só. Um, dois, três. Três campos. Segmento. É para o ensino médio, é para o fundamental, é para os anos finais? No Rio de Janeiro, tem o ensino médio e o nono ano. Então, enfim, aqui fica a critério. Victor, eu identifiquei um problema que é para o nono e para o ensino médio simultaneamente. Então, deixa todos, ok?
Se for o mesmo problema, pode deixar todos. Descrição do problema. Como estamos atualmente? Ah, só fazendo parênteses, né? Ah, cliquei aqui é só para a terceira série. Pronto, seleciona. É para a segunda. Enfim, aqui é muito simples. Como estamos atualmente? Então, ó, cliquei aqui, coloquei o cursor em cima deste ponto de interrogação, eu já tenho um parágrafo explicativo, uma síntese, ok? Diagnóstico quantificável, também, ó, que eu coloco o cursor e aparece. Pessoal, quando a gente for escrever aqui no plano de intervenção, no plano de ações estratégicas, é muito importante ter em mente a linguagem simples, ok? Linguagem simples não significa linguagem informal. São coisas diferentes, bem diferentes, inclusive. Quando eu digo linguagem simples, é uma redação bem escrita, uma redação que comunica ao interlocutor de uma maneira rápido e ágil aquilo que foi identificado, ok? Então, vamos fazer aqui um exemplo. Atualmente, como estamos atualmente? Atualmente, a unidade escolar possui 50% dos estudantes da. Aqui eu vou até deixar bem específico, ó, da terceira série do ensino médio no nível abaixo do básico, ok? Conforme a avaliação de entrada. A avaliação de entrada, se não me engano, foi aplicada em março? Não sei. Enfim. O diagnóstico quantificável, 50, ok? Eu tenho 50% dos estudantes abaixo do básico. Então perceba como o diagnóstico quantificável ele tem que ter relação direta com a descrição do problema, ok? Quem olhar para o diagnóstico quantificável tem que enxergá-lo na descrição do problema. Eu não posso ter um número X se na descrição do problema eu não faço menção a esse número X. Porque senão a pessoa vai perguntar, da onde que veio esse número X? Olhei para a descrição, identifiquei e acabou minhas dúvidas. Lembrem-se, linguagem simples, ok? Se eu tenho 50% dos estudantes no nível abaixo do básico, o meu objetivo é abaixar, não é? Então a minha meta posteriormente tem que ser menos. E tá tudo bem. Mas aqui na descrição do problema tem que estar bem elaborada a redação, ok? Ou ainda, vamos lá, poderia colocar atualmente a unidade escolar conta com, não, vamos melhorar, obteve a média de rendimento. Olha só, agora eu estou mudando. Não estou falando de proficiência, estou falando de rendimento. Obteve a média de rendimento de 35% no componente de matemática. Então, qual que é o meu diagnóstico aqui? 35. Se eu estou falando de rendimento, eu quero aumentar esse rendimento, ó, tchum, lá para cima. Então, a minha meta tem que ser mais que 35%. No entanto, olha aqui, ó. Eu olhei para o diagnóstico quantificável 35, eu bato o olho na descrição do problema e eu vejo o 35, ok? Então, vou salvar aqui. Cadastro realizado com sucesso. Vejam só. Possuo a lupa, que vai me detalhar. Cliquei, abriu aqui essa janela. Tem o botão de editar. Tem o botão de excluir e o botão agora de colocar as ações. Perceba aqui a legenda, ó. Prancheta vermelha, diagnóstico sem nenhuma ação estratégica. Se eu tenho problema, o que que eu preciso? De uma ação estratégica, exatamente. Então vamos lá. Um problema pode ter várias ações, tá, pessoal? Cliquei na pranchetinha vermelha, que me abriu agora o campo Incluir ação estratégica. Vamos clicar. Pronto. Olha só, aqui eu tenho todo o cabeçalho, o diagnóstico quantificável 35, porque eu estou falando de rendimento.
Então, indicador de aprendizagem, porque eu quero aumentar, elevar o meu indicador, o meu rendimento. Ação estratégica. Eu estou com um problema em matemática. O que será desenvolvido para sanar este problema de matemática? Então vamos lá, vamos pensar. Execução de aulas práticas dentro da unidade escolar, não é? Conectando os saberes teóricos com o cotidiano do estudante. Vamos colocar do da estudante. Essa é a minha ação macro. Eu quero executar aulas práticas, não é? Então, a escola vai executar aulas práticas. A coordenação, a direção vai mobilizar o seu corpo docente de matemática para realizar aulas práticas. E aqui eu coloquei execução, mas o que é adequado? Que a gente tenha também um verbo no infinitivo. Então, ao invés de execução, eu posso colocar promover, realizar. Pensem, ação, verbo no infinitivo. Realizar, aí, né, aulas práticas dentro da unidade escolar, conectando saberes teóricos com o cotidiano escolar, ok? Uma outra ação estratégica. Vamos lá. Olha só, vou até utilizar um estrangeirismo agora. Gamificar. Gamificar aulas de matemática para as turmas que apresentaram maior defasagem. Poderia ser para todas as turmas, mas é ação estratégica, ok? Uma outra ação estratégica, vejam só. Promover o uso dos cadernos complementares nas aulas voltadas para a recomposição das aprendizagens. E aqui eu vou ser bem específico. Então, promover o uso, ok? Resultado esperado. Então, vamos lá. O meu diagnóstico, eu estou olhando para a minha escola. As minhas turmas da terceira série do ensino médio tiveram 35% de rendimento. Esse é o meu diagnóstico. Eu paro, eu respiro, eu converso com o articulador, eu sendo coordenador pedagógico, né? O articulador, a articuladora também vem aqui na minha escola, a gente discute, a gente, enfim, tem uma discussão produtiva, proveitosa, não é? E a gente pensa então que os cadernos, eles são estratégicos. Então a minha ação vai ser promover o uso dos cadernos complementares de matemática nas aulas voltadas para a recomposição das aprendizagens. O que a escola espera com isso? Não é? Com essa ação? Espera-se que o uso dos cadernos complementares, eita, apoiem os estudantes na consolidação das habilidades defasadas ou em defasagem. Aqui, mas eu posso ir além. Veja só, eu estou escrevendo de uma maneira simples. Qualquer pessoa que lê isso aqui vai entender. E tá tudo bem. A gente não tem que rebuscar, trazer aqui conceitos muito teóricos. Posso? Pode, com certeza, pode, com certeza. Em diálogo com a escola, em diálogo com a gestão, ok? Espera-se que o uso dos cadernos complementares apoie os estudantes na consolidação das habilidades defasadas. Aí eu vou até aumentar. E que o rendimento, agora olha só que importante, em matemática, suba para, no mínimo, 50%. Qual que era o meu rendimento? 35% na avaliação de entrada. Eu quero subir para 50% no mínimo. Em qual avaliação? Na avaliação de saída. Pronto. Especifiquei. Qual que é a meta aqui então, pessoal? 50. Exatamente, 50.
Então, eu tinha uma meta, um diagnóstico, perdão, de 35 e eu quero chegar até os 50 na avaliação de saída. Ah, Victor, 50 não é pouco? Não sei. Victor, 50 não é muito? Não sei. Depende. Por isso que o plano é personalizado para cada unidade escolar. Por isso que não se pode definir uma meta única para todas as escolas. É preciso personalizar, é preciso olhar para a realidade da escola, é preciso ter empatia com a escola, com todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pela unidade escolar. Por isso que não se define uma meta única para todas as escolas, porque é preciso olhar para a individualidade de cada unidade escolar. Fechou? Período previsto. Da mesma forma como a meta, ela precisa ser, né, estar alinhada à realidade da escola, o período também. O que é importante? Termos balizas temporais. Se eu quero que até na avaliação de saída atinja 50%, eu não posso colocar essa ação para ocorrer em novembro e dezembro. Supondo, vamos, aqui, totalmente aleatório, uma data. Vamos supor que a avaliação de saída ocorra em outubro. Não faz sentido? Faz sentido? Não faz. Ok? Então é muito importante terem balizas temporais em mente. Não vamos aqui falar, essa ação ela vai desse até esse, essa ação vai desse dia até o outro. Não. Mas é importante ter o bom senso, ok? Então vamos lá, a gente está dia 11 de julho. Vou colocar aqui, então, início. Vamos fingir que a gente está de férias, é em agosto e vai ocorrer de agosto até outubro, o início de outubro, antes do SAEP. SAEB já tem portaria divulgada, hein, pessoal? Leiam a portaria do SAEB. De 20 a 31 de outubro, as avaliações impressas. Então, vejam só. Aqui eu estou fazendo essa, estabelecendo esse período, ok? Responsável pela coordenação, função e nome, vejam só, é importante. Então, vai ser a coordenação pedagógica, eu vou abreviar, tá? CP, coordenação pedagógica, coordenador pedagógico, coordenadora pedagógica, que é o fulano de tal. E por que que é importante? Porque você pode estar em uma unidade com dois, três, quatro coordenadores. Às vezes vai ser um, ok? Mas é importante ter ali, nominalmente, responsável pela execução. Se for um professor só, dois professores, também colocar nominalmente. Victor, é uma escola que todos os professores de matemática vão desenvolver, são muitos professores. Então, grupo, então posso colocar até assim, docentes de matemática da terceira série do ensino médio. Público-alvo, o grupo que será impactado positivamente por essa ação. Estudantes da terceira série do ensino médio. Ótimo. Isso aqui, ó, vou até salvar. Não vou salvar o rascunho, mas vamos continuar aqui. Fazendo então um fechamento antes de ir para os procedimentos. Ação estratégica. Verbo no infinitivo, algo macro, algo que vai impactar a aprendizagem, ok? Resultado esperado. Você quer avançar, não é? Quer avançar no rendimento aqui no nosso exemplo. Ah, Victor, eu quero diminuir o número de estudantes, ou a porcentagem, o percentual de estudantes abaixo do básico. Então, a meta aqui vai ser menor do que no, no diagnóstico? Sim, vai ser menor. E tá tudo bem, desde que esteja bem escrito. Então, vamos pegar esse exemplo de proficiência. 50% no diagnóstico, 50% dos estudantes abaixo do básico. Qual que é a meta? Zerar. Vamos lá, vamos zerar esses estudantes abaixo do básico. Então a meta aqui vai ser zero. E tá tudo bem. Desde que esteja bem escrito. Ok? Lembrem-se, bem escrito não significa rebuscar. Bem escrito significa uma linguagem acessível. E nós temos aqui dados dos procedimentos. O que são esses procedimentos? São as etapas. O como fazer. Como eu vou promover, eu enquanto unidade escolar, tá, pessoal? Muito importante ter essa.
essas é, definições e papéis bem atribuídos, ok? Então vamos lá. Vem adicionar. Perceba aqui, ó, descrição e responsável. Se eu tenho uma ação no verbo no infinitivo, aqui eu vou ter no gerúndio. Eu vou promover aulas. Mas como? Eu vou promover o uso dos cadernos, mas como? Bom, para eu promover o uso, eu primeiro preciso me apropriar desses cadernos. Então eu vou promover o uso apropriando dos cadernos complementares. Quem que é o responsável? A coordenação pedagógica. Então, pronto. Ó, já está aqui, apropriando dos cadernos complementares. Posso editar? Ah, esqueci, quero mudar. Ok. É um checklist, pessoal. Então, eu vou promover, então, mas primeiro eu preciso me apropriar. Então, eu estou me apropriando dos cadernos. Ok, me apropriei. Agora, eu preciso agendando uma reunião com os docentes de matemática. Então, a coordenação pedagógica também. Então, vejam só. Apropriando dos cadernos, agendando uma reunião com os docentes. Então, aqui, apresentando os cadernos complementares também. Ah, e agora, ok. Então, eu preciso. Veja só, estou aqui no macro, na execução, tá ocorrendo a reunião e tudo, mas também, quem que vai ser o responsável pela execução? Os docentes de matemática. Então, incluindo no planejamento das aulas. Quem vai incluir no planejamento das aulas? O docente. Ministrando aulas de recomposição com os cadernos. Quem vai ministrar essas aulas? Os docentes. Ok? O que que eu posso aqui também incluir? Avaliando, não é? O processo formativo dos estudantes, para saber se eles estão evoluindo. Quem é que vai avaliar? Os docentes. Enfim, pessoal, os procedimentos, então, os passos, ok? Para se chegar no resultado esperado, ok? Articulando, obviamente, com a ação estratégica. Eu vou promover by, vamos colocar assim, apropriando, agendando, apresentando, incluindo nas aulas, ministrando, avaliando o processo formativo dos estudantes. Os procedimentos, eles, como tudo, né? São alinhados com a escola para verificar o melhor desenvolvimento dessa ação para se chegar ao resultado esperado, ok? Não existe um número mínimo de procedimentos, não existe um número máximo, enfim, clico em salvar. A data deve ser no ano de 2025. Que data que eu coloquei? Olha, 2026, coloquei lá em cima. Deixa eu voltar aqui para 2025. Pronto, agora vai. Pronto, cadastrado com sucesso, viu só? Foi só um erro entre o computador e a cadeira. Eu estou agora no plano, vejam só. Ação. Victor, posso incluir mais de uma ação para o problema? Quantas você quiser. Aliás, quantas forem estratégicas para a escola. Mas o que eu quero demonstrar aqui um problema precisa de, no mínimo, uma ação. Mas um problema pode ter várias ações, ok? Detalhar a ação. Depois que salvar, ok? Olha aqui, ó, tá tudo detalhado, procedimento, tudo mais. Posso editar, posso excluir, clico em voltar, porque aqui a gente está numa demonstração, né? Vou colocar apenas essa ação. Vejam só, estava vermelho, agora está verde água. Por quê? Eu tenho um problema e eu tenho uma ação para combater esse problema, né? Porque a gente não pode apenas olhar e registrar o problema. Não, a gente vai
combatê-lo. Clico em concluir plano. Lembrando que, se você quiser adicionar um outro problema, a escola quiser adicionar outro problema, incluir diagnóstico, incluir outra ação, é o mesmo processo, ok? Daí a gente volta para o ciclo. Deseja realmente concluir o plano? Sim, desejo. Pronto. O plano foi concluído, ok? Bernardes, aqui ó, presidente Bernardes, só para vocês verem. Ó, plano concluído. Foi elaborado pela Serrana 1, que no caso seria a regional, mas se aqui tivesse a escola mesmo elaborado seu plano, apareceria ela. Pronto. Este é o plano, então, de intervenção pedagógica, plano de ações estratégicas. É muito importante destacar que a escola pode, a qualquer momento, revisar o plano, ok? Presidente Bernardes, aqui no nosso exemplo. O diretor, a coordenadora, viu lá o plano, ele pode clicar, ela pode clicar em revisar plano, que é esse botãozinho aqui, ó, e incluir novas ações, por exemplo. Mas aí o plano vai retornar para o perfil gestor sênior revisar. Reforço. Quando a escola conclui o plano, o plano ele sobe para o perfil gestor sênior, ok? Não é para uma pessoa específica. É para todas as pessoas daquela regional que possuem o perfil gestor sênior. Aí a coordenação orienta sobre quem procede com a aprovação do plano. Dito isso, vamos retornar aqui ao portal. Então, nós já passamos pelo espelho, já passamos pelo processamento, já adentramos aqui os processos de gestão da aprendizagem com foco no diagnóstico e plano de intervenção. Victor, você cobriu tudo? Com certeza não. Com certeza não. Porém, é muito importante vocês mesmos irem explorando o SGA, seja no ambiente de homologação e com muito cuidado no ambiente de produção. Mas vamos agora para o módulo Visitas de Assessoria e Monitoramento. Nome muito direto, então a gente já sabe que tudo que tiver relacionado às visitas está aqui. Então vejam só, nós teremos aqui no cantinho a aba Visitas de Monitoramento, que é onde vocês agendam, fazem os registros, ok? Então vejam só, agendar visita, registrar visita. Nós temos a aba de encaminhamento, ou seja, após a visita, houve um encaminhamento gerado. Então, vai aparecer aqui, vejam só. Lembrando que é um ambiente de teste, então muitos é, são apenas aqui testes aleatórios. Relatórios de monitoramento. Percebam como a gente tem relatório nos dois ambientes. Lá vai ser os relatórios pedagógicos, de ações, dos planos concluídos, não concluídos, da Remar. E aqui vai ser um olhar para as visitas. Quantas visitas foram realizadas, quantas escolas foram visitadas, quantos encaminhamentos foram gerados. E percebam aqui todos os tipos de filtro que nós temos. Temos também o dashboard do formulário. Isso aqui é bem bacana, tá? Explorem isso aqui. Porque no relatório a gente vai ter os macros, não é? Vai ter, vou voltar aqui para vocês explorar um pouquinho mais. Nas visitas, foram duas escolas visitadas, gerou-se quatro encaminhamentos, ó, duas escolas e duas visitas, ou seja, uma visita em cada escola. Eu poderia ter duas escolas e três visitas e 10 visitas, porque eu posso voltar na escola várias e várias vezes. Então, aqui nós temos esse panorama macro. No dashboard do formulário, nós vamos ter individualmente o, o dashboard mesmo de cada um desses formulários publicados. Então, vamos pegar aqui de assessoria, que é o da assessoria FGV. Então, vejam só, uma. E aqui nós temos as perguntas e as respostas. Olha só, o nível de evidenciado, pouco ou não evidenciado. Então, aqui é bem bacana também explorar este campo. Visitas de monitoramento, não é? Então, vou aqui agendar uma visita. Então, clica no botão agendar. Tranquilo, não é? Vamos agendar uma visita para o dia 17, na manhã.
visita de assessoria na escola essa e vai ser eu o responsável. Pronto, visita agendada. Após eu visitar, olha aqui, eu tenho filtros, quero só ver de assessoria. Após barra durante a minha visita, eu vou registrar, né? Então, eu venho aqui, ó, no botãozinho, ó, registrar visita. Ah, Victor, eu quero alterar a data porque a escola pediu. Então, você vai editar o agendamento. Ó, em vez do dia 17, a escola pediu para o dia 21. Motivo é que eu tenho algumas justificativas macro, né? Atividade interna, atividade externa, alteração do responsável pela visita, que é você, no caso, e solicitação da escola. No nosso exemplo, foi solicitação da escola. Victor, não é nada disso. Coloca outro motivo e descreva. Salvar. Pronto. Tá alterado. Simples. Victor, vou precisar cancelar a visita. Cancela o agendamento. Mesmo motivo. Mesmo motivo não, perdão, mesmo processo. Selecione o motivo e veja só, aqui nós temos até um pouco mais. Solicitação da escola, cancelar agendamento. Pronto, está cancelado. Para registrar, então, vejam só, eu clico na setinha em verde água. Victor, eu comecei a registrar, mas eu só salvei o rascunho. Tá aqui, ó, em rascunho. Aí você pode voltar e concluir a visita. Então veja só, aqui nós temos o formulário, que é específico, né, para cada estado, é totalmente personalizável. Salvar rascunho, concluir visita, é nesse processo aqui que nós fazemos. Acredito que isso está bem tranquilo para vocês, né? Encaminhamento, vamos lá. Aqui fica todos os encaminhamentos gerados. Eu vou concluir uma visita aqui só para gerar o encaminhamento. É... Gerou encaminhamento? Sim, vou incluir aqui encaminhamento. Tipo, orientação, tá, pessoal? Assessor articulador faz encaminhamento de orientação. Não é intervenção e não é de acompanhamento, é orientação. E eu vou colocar o prazo para hoje, só para aparecer ali. E encaminhamento, lembre-se, encaminhamento. Simples, direto, precisa ter um tempo menor do que ação. Então, assim, você chegou na escola, teve ali a assessoria, identificou algum ponto de atenção e você percebe então que precisa fazer uma orientação para sanar, para corrigir a rota rapidamente, ok? Você chegou na escola, já teve a avaliação formativa, os resultados já foram divulgados, mas ainda não houve análise. Você fez a análise junto com a escola, pelo menos você iniciou, mas não deu tempo de concluir. Então vamos lá. Concluir a, a análise de resultados da avaliação formativa. Pronto. Concluir a análise de resultados da avaliação formativa. Simples, simples, mas não simplório, porque é importantíssimo que a coordenação, que a direção com os professores tenham ciência dos resultados. O encaminhamento não é para você, articulador. O encaminhamento é para a coordenação e direção. Também não é para o docente, nem a docente. Encaminhamento é apenas para a gestão, porque você está em diálogo com a gestão, ok? Você pode selecionar um arquivo aqui, do tipo uma foto, mas não faz muito sentido, porque nós temos o campo de evidência ali. Vou salvar aqui, vejam só. E anexar evidência. Aí aqui sim você pode anexar. Opa! Aqui sim você pode anexar, tudo bem? Responsável pelo atendimento, não é? Foi aquela pessoa que atendeu você. Aqui eu vou mudar para o meu nome. E aqui eu vou colocar o da Ina. Ela não tá aqui, mas não tem problema. Vou colocar da Anne. Pronto. Lembrando que esse é um ambiente de teste, nada que eu fizer aqui impacta, tudo bem? Deixa eu ver aqui se a gente consegue concluir ou tem algum campo. Aqui, ó, a evidência, vejam só. Então vamos anexar uma evidência. Colocar qualquer um aqui. Pronto. Coloquei um Excel, né? Foi o primeiro que apareceu ali para mim, mas tá ótimo. Então eu vou lá e concluir visita. Pronto. A visita foi registrada. A escola vai receber um e-mail, ok? Que a visita
tal gerou o encaminhamento. E você pode conferir por aqui. Vejam só. Concluir a análise de resultados da avaliação formativa. Quem que é o responsável por esse encaminhamento? Campos Sales, ok? Então, essa escola vai entrar no perfil, vai fazer a atualização do encaminhamento e tudo o mais. Deixo também aqui de sugestão e orientação, né? Navegar por esse ambiente aqui para irem se apropriando e cada vez mais se apropriando do SGA. Deixa eu parar aqui de compartilhar a tela. Pronto. Pessoal, o SGA, ele é uma solução educacional estratégica, ele não é burocrático, ele é pedagógico. Ele precisa de uma rotina de acesso e uso, ok? Então é muito importante que vocês dominem o SGA para apoiar as unidades escolares quando elas precisarem inserir uma evidência, inserir uma data, ok? E o papel do articulador é exatamente esse, né? Se movimentar por diferentes locais, de uma maneira sempre, né? Obviamente, respeitando a unidade escolar, se colocando nessa posição de que você está lá para apoiar, sair de um pedestal de suposto saber, porque a unidade escolar está fazendo muito, está trabalhando muito, os coordenadores, as coordenadoras, docentes estão trabalhando muito. O papel do articulador, então, é potencializar esse trabalho e, sim, quando necessário, dar sugestões, fornecer estratégias para avançar na aprendizagem de acordo com o projeto, apresentando soluções da DGPE, porque o objetivo é o estudante aprender mais, aprender melhor e na idade certa, não é mesmo? Então, para isso, é importante um articulador, uma articuladora que una os conhecimentos técnicos com o conhecimento, com as habilidades socioemocionais. Então, esse é o nosso SGA. Encerro por aqui. E lembrando, esse vídeo ele não esgota o SGA. Longe disso. Mas eu fui estrategicamente ali em alguns pontos que eu entendo serem bem importantes vocês estarem apropriados e apropriadas. Um grande abraço.